quando a Roseli falou aqui. A gente até fica meio fraco, fica meio abatido, né? As lutas vêm, as perseguições vêm, mas não tem para onde correr. Ele é o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, entendeu? Se vós não conhecesses a mim, também não conhecerias a meu Pai. E desde já agora conhecesse porque eu tenho visto. Ou seja, o Pai estava ali, nós sendo glorificados no Filho, o Filho no Pai. E ele dizia que não conhecia ele, não pôde mostrar, né? Mostrar para ele. E ele dizendo que ele estava ali, né? Muitas das vezes é isso que acontece mesmo. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Então Jesus falou, né? Estou há tanto tempo convosco, não tendes me conhecido, Filipe. Muito tempo, né? Que eles estavam ali e Filipe ainda não tinha conhecido Jesus. Quantas vezes, né? Estamos com Jesus, né? Mas nós não conhecemos o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus que nós servimos. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso, né? Porque as coisas vêm e a gente se abala. Eu creio muito em Deus, não, meu Deus é tudo na minha vida. Quando as coisas vêm, as avalanches vêm, nós fazemos o que, igreja? Não estou dizendo todos, mas muitos dizendo de mim, tá? E primeiro por motivo, eu escuto falar pouco aqui, né? Como é que é? A gente acaba duvidando, acaba colocando dúvida no coração, acaba, sabe, olhando para as circunstâncias, para as diversidades, e até mesmo se botando dentro de uma caverna, ficando dentro de uma caverna. Jesus não quer isso. Jesus não quer isso. Quer dizer, ele está há tanto tempo ali, né? Quem me vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não é isso? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? É uma pessoa só. Jesus está no Pai, o Pai em Jesus, ou Deus em Jesus. Outro dia o Alex, né? O Diácono Alex, estava aqui falando da escola bíblica e ele falou sobre isso aqui, me chamou muita atenção, né? Porque Deus estava no Pai e o Pai, né? O Filho do Pai. Mas as pessoas não estão, eu quero conhecer Deus, eu quero saber quem é Deus. Ah, mas eu creio em Jesus. Como? Aqui está dizendo como que você crê em um e quer conhecer o outro. Como você crê o outro e quer conhecer o um. É um só, igreja. Às vezes acontece, mas a gente tem que crer que é um só, não tem para onde, não tem como. Não tem como acreditar em um e acreditar no outro. Né? Aqui o 11, crente que estou no Pai, ó, de novo, ele fala aqui várias vezes sobre isso, né? Que ele é um só. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. É tudo quanto pedires em meu nome o farei. Tudo, igreja. Ele não diz só uma coisa ou outra coisa, não. Ele diz tudo. Tudo o que pedires. Né? Ele não diz que eu vou fazer isso por ele, não vou fazer para cá. Não. Tudo. Tudo. Peça o que for. Mas para isso, igreja, nós temos que estar na posição. Nós temos que estar realmente debaixo das potentes, fortes mãos do Senhor. Porque se não tiver comunhão com Ele, não tem comunhão com quem não tem comunhão com Ele. Eu achava até que tinha, mas eu me enganei redondamente. Entendeu? Então, se tiver comunhão, pode pedir o que quiser, mas pede em oração, pede, sabe, com sabedoria, não exigindo, tem que me dar, tem que fazer. Não é assim. O Senhor não é nosso empregado. O Senhor é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Entendeu? O 15. Se amardes, guardareis o meu mandamento, e eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro consolador. Senhor, irmãos, quando fala aqui, se amardes e guardareis os mandamentos, é obediência. Quem ama a Deus e não é obediente, não ama Deus, está se enganando também. Porque se eu amo a Jesus, se eu amo a Deus, eu vou ser obediente à palavra dele. Por mais que às vezes a gente não consegue ser 100%, mas a gente vai tentar, vai fazer de tudo para ser obediente, porque a obediência é o princípio, né? E eu tinha uma pastora que ela dizia para mim não, para a igreja, que quando você quebra o princípio ele te quebra. E é muito ruim quando o princípio nos quebra. Eu sei bem do que eu estou falando. Eu sou bem do que eu estou falando. E jogarei depois darei outro consolador. O outro consolador que ele está falando aqui não é outro consolador, é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo de Deus. O Consolador é Ele que nos consola. É Ele que nos acaricia quando a gente está chorando, quando a gente está triste. A gente pede, Espírito Santo, me abraça. Quando eu vou abraçar alguém, eu sempre falo, sempre abraço o Espírito Santo. Não é a diaconisa Tânia, não é a irmã Tânia, é o Espírito Santo que está te abraçando. Entendeu? Então que nós possamos, né, ler mais a palavra de Deus, porque eu confesso aos irmãos que quando ela me convidou, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu não sou hipócrita não, igreja. Eu leio em cima muito pouco. Eu não sou hipócrita. Mas foi bom, isso foi bom para mim. Ele está ali, meu esposo está ali, ó. Está aqui, ó. E não estou vendo nada, não estou nem abrindo. Não estou nem abrindo, porque eu sei que se eu abrir, eu vou enrolar. Aí não vou falar nada, não vai sair nada. Entendeu? Foi bom, porque eu fiquei 3 dias passando praticamente mal. Minha pressão subiu. Eu fiquei no quarto lendo, relendo, botando, desbotando. Por quê? Porque se eu tivesse na prática, talvez eu não ia ficar desse jeito, nervosa, com a expressão. Entendeu? Eu estou falando o que eu vivi, da experiência que eu tive com Deus. E ele vai estudar, ainda está estudando, estou. Ainda estou estudando, já está estudando, estou. E estou estudando, eu estudo um pouquinho. Entendeu? Então, igreja, olha, eu não vou me alongar, porque eu quero contar algo para os irmãos. E eu prometi não, fiz um